a batalha invisível, como a mente pode ser nosso maior aliado ou inimigo. Vivemos em uma era onde a maior guerra não acontece nos campos de batalha, mas dentro de nós. Uma guerra silenciosa, constante e implacável. A batalha da mente. Quantas vezes você já se pegou travando lutas internas, sendo vencido por pensamentos sabotadores, por medos que pareciam pequenos, mas que te paralisaram? Quantas vezes a sua mente te impediu de viver o presente, de seguir em frente, de sonhar mais alto? Esse vídeo é mais do que uma simples reflexão. Ele é um chamado à consciência, uma jornada profunda dentro dos bastidores da psique humana, revelando como nossos pensamentos moldam, sabotam ou fortalecem a nossa realidade. Vamos explorar, com histórias reais e verdades impactantes, como a mente pode ser nossa prisão ou nossa libertação, dependendo de como decidimos usá-la. Aqui você vai entender como identificar os inimigos invisíveis do pensamento, como a ansiedade, o medo, o perfeccionismo e a autossabotagem se disfarçam dentro da nossa rotina e nos impedem de avançar. Mas não para por aí. Vamos mostrar também estratégias práticas, inspiradas em pessoas reais, que superaram esses bloqueios, reconstruíram sua autoestima e aprenderam a usar a mente como ponte, e não como barreira, para uma vida com mais propósito, liberdade e coragem. Prepare-se para uma experiência transformadora. Cada palavra deste vídeo foi feita para tocar onde precisa, desafiar seus padrões mentais e despertar a força que você já carrega dentro de si. Você não está sozinho nessa batalha. E sim, há saída. Seja muito bem-vindo à série A Batalha Invisível, quando a mente se torna prisão, e como romper os muros por dentro. O exemplo de Nick Vujicic é um lembrete poderoso de que os limites reais estão apenas em nossa mente. Nascido sem braços e sem pernas, ele poderia ter se rendido à dor e ao desespero. Mas Nick escolheu trilhar um caminho de propósito e superação. Hoje ele é palestrante internacional, autor de best-sellers e inspiração para milhões. Nick Vujicic, sem braços, sem pernas, sem limites. Ele viaja ao mundo dizendo: sem braços, sem pernas, sem limites. Seu testemunho é a prova viva de que mesmo quando tudo parece impossível, há uma força interior que pode nos erguer se estivermos conectados com o nosso propósito. Quantas vezes nos limitamos por medos pequenos, enquanto outros com desafios imensuráveis levantam-se com coragem todos os dias. Malala Yousafzai, a coragem de uma voz. Outro exemplo marcante é o de Malala Yousafzai, a jovem paquistanesa que enfrentou o Talibã simplesmente por querer estudar. Ela foi alvejada com um tiro na cabeça, mas sobreviveu e continuou lutando pelo direito à educação das meninas em seu país e no mundo. Malala poderia ter se calado, poderia ter se escondido. Mas ela compreendeu que sua vida tinha um propósito maior: dar voz aos silenciados. Hoje é a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Sua história nos lembra que viver com propósito muitas vezes exige coragem para se levantar, mesmo quando o mundo tenta te derrubar. E você, já pensou em que voz sua dor pode transformar? Heróis silenciosos nas ruas. Em nossas próprias cidades também existem heróis silenciosos. Pense naquela senhora que, mesmo com poucos recursos, dedica parte do seu tempo fazendo sopas para moradores de rua. Ou aquele jovem que, após vencer o vício, ajuda outros a encontrar o caminho da recuperação. Essas pessoas talvez não apareçam na televisão, mas vivem com uma chama no coração. Elas entenderam que sua existência não é apenas para sobreviver, mas para servir. O propósito se revela quando paramos de perguntar: o que eu ganho com isso? E começamos a perguntar: quem eu posso ajudar com o que eu vivi? O farol no meio da tempestade. Propósito não significa ter uma vida perfeita, mas ter uma direção clara mesmo em meio às tempestades. É como um farol em noites de mar revolto. Há pessoas que passaram por traições, falências, perdas irreparáveis, mas mesmo assim continuam.
Elas não são frias ou insensíveis à dor. Elas apenas decidiram que não vão permitir que a dor defina o seu destino. Viver com propósito é acordar e dizer: hoje eu escolho continuar, porque minha vida tem sentido, mesmo que ainda não esteja tudo resolvido. A ferida que vira missão, Joyce Meyer. E se você ainda está procurando o seu propósito, saiba que ele muitas vezes nasce daquilo que te feriu. O que te doeu pode ser a semente da tua missão. Aquilo que um dia te derrubou pode se transformar na plataforma que vai levantar outros. Um exemplo é Joyce Meyer, que sofreu abusos sexuais na infância. Passou por traumas profundos, mas hoje lidera um dos maiores ministérios cristãos do mundo. Ela transformou sua dor em ministério. Sua cicatriz virou ponte para curar milhares de pessoas. O seu propósito pode estar escondido justamente naquela ferida que você tem medo de olhar. J.K. Rowling, escrevendo através da dor. Quando tudo parece conspirar contra nós, a mente entra em um estado de sobrevivência. É nesse exato momento que muitos decidem desistir, mas outros, mesmo em lágrimas, decidem continuar. Um exemplo marcante é o da escritora J.K. Rowling. Antes de Harry Potter se tornar um fenômeno global, ela estava desempregada, vivendo de ajuda do governo e com uma filha pequena para criar. Recebeu várias recusas de editoras e foi desmotivada por muitos que não acreditavam em sua história de um bruxo órfão. Mas ela persistiu. Ela não ignorou sua dor. Ela escreveu através dela. Assim como Rowling, cada um de nós carrega dentro de si uma história que pode mudar tudo. Se tiver coragem de continuar escrevendo, mesmo quando ninguém mais acredita. O casulo da transformação. A dor, por mais cruel que seja, tem o poder de nos transformar. Pense na borboleta. Antes de voar, ela se fecha em um casulo escuro, apertado e solitário. Parece o fim, mas é justamente nesse espaço de confinamento que a transformação acontece. O mesmo ocorre conosco. Quando estamos isolados, incompreendidos, quebrados por dentro, ali pode estar nascendo a versão mais forte e bela de quem somos. Muitos que hoje inspiram milhões passaram por períodos de casulo. Silvio Santos vendia canetas no trem. Oprah Winfrey foi abusada na infância e demitida de um emprego por não servir para a televisão. Ambos renasceram das cinzas. Você também pode. O arrependimento de não ser verdadeiro. É necessário um mergulho profundo na alma para descobrir o que realmente importa. Em uma geração acelerada, distraída e ansiosa por resultados imediatos, poucos param para refletir sobre quem estão se tornando no processo. Você está correndo atrás de sucesso ou de sentido? Existe uma diferença entre estar ocupado e estar em missão. Um dos maiores arrependimentos das pessoas no leito de morte, segundo a enfermeira australiana Bronnie Ware, autora do livro Antes de Partir, é não terem tido coragem de viver uma vida fiel a si mesmas, e sim a que os outros esperavam delas. Não viva para agradar, viva para cumprir seu propósito. Andar com quem te eleva. Ninguém chega longe sozinho. Todos precisamos de mentores, conselhos, ombros e olhares que nos sustentem. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, escolheu caminhar com 12. Davi teve Jonatas, Paulo teve Barnabé. Na jornada da superação e do recomeço, é fundamental escolher bem com quem andamos. Existem pessoas que alimentam nossa fé e outras que drenam nossa esperança. Cuidado com as vozes que você escuta, pois elas moldam sua direção. Escolha andar com quem ora por você, torce por você e te lembra quem você é quando você esquece. O poder de um pequeno começo. Por fim, nunca subestime o poder de um pequeno começo. Às vezes Deus não nos dá o cenário completo, mas sim uma semente. E sementes são pequenas, silenciosas e muitas vezes invisíveis aos olhos apressados. Mas dentro delas há um futuro inteiro. Comece com o que você tem, com fé, com coragem, com um vídeo, uma ideia, uma palavra, um gesto. Há pessoas esperando por aquilo que só você carrega. E mesmo que hoje pareça pouco, lembre-se,
Os grandes rios nascem de pequenas fontes. Dê o primeiro passo e o caminho surgirá diante dos seus pés. O espelho do possível, Chris Gardner. Um dos maiores erros que muitas pessoas cometem é esperar a condição ideal para começar a agir. Esperam ter mais dinheiro, mais tempo, mais apoio, mais segurança. E assim, os dias passam, os anos correm e a vida escorre pelos dedos como areia seca. A verdade nua e crua é que a condição perfeita nunca virá. Grandes histórias de superação e transformação não começaram em momentos de conforto, mas no meio do caos, da escassez e da dor. Veja o exemplo de J.K. Rowling. Ela escreveu o primeiro livro da saga Harry Potter enquanto enfrentava depressão, dificuldades financeiras e criando uma filha sozinha. Não havia cenário ideal, havia apenas fé, disciplina e a decisão de fazer o que podia com o que tinha. O mesmo serve para você. O que você tem em mãos agora já é suficiente para começar sua revolução pessoal. Não se prenda ao um dia, pois o agora é tudo que você tem. Deus não erra endereço. Muitos acreditam que o sucesso é uma linha reta, uma escada com degraus previsíveis. Mas a realidade é mais parecida com uma montanha russa, cheia de curvas inesperadas, quedas e subidas abruptas. Aceitar isso é libertador. Isso permite que você pare de se culpar por tropeços e veja cada queda como uma etapa de aprendizagem. Oprah Winfrey foi demitida de seu primeiro trabalho como repórter de televisão porque não servia para a TV. Hoje, é uma das comunicadoras mais influentes do mundo. Steve Jobs foi expulso da própria empresa, a Apple, e voltou anos depois para transformá-la na gigante global que é hoje. A diferença entre os que vencem e os que desistem está em como eles interpretam os fracassos. Como fim da linha ou como ponto de partida. Não tema os altos e baixos. Eles fazem parte do seu processo de lapidação. O milagre está em movimento, Raquel. Você já reparou como as dores que mais marcaram sua vida te ensinaram lições que nenhuma faculdade, livro ou palestra conseguiria? Quando passamos pelo deserto, não é apenas o corpo que sente sede, é a alma que clama por sentido, e é nesse clamor que nascem os grandes despertares. Um exemplo poderoso é o de Nick Vujicic, que nasceu sem braços e pernas. Ele poderia ter se entregue ao desespero, à autopiedade ou à inércia, mas escolheu transformar sua dor em propósito. Hoje, inspira milhões ao redor do mundo como palestrante e autor. Sua história prova que limites físicos não determinam a força de um espírito determinado. O mesmo vale para você. Talvez sua dor seja emocional, invisível para os olhos dos outros, mas ela também pode ser um portal para sua missão mais profunda. O tempo de invisibilidade, Davi. Existe algo sagrado em recomeçar. Não importa se você fracassou, perdeu tudo ou sente que está tarde demais. Cada amanhecer é uma folha em branco oferecida por Deus para que você reescreva sua história. Não há vergonha em falhar. Há sabedoria em tentar de novo. Nelson Mandela passou 27 anos preso por lutar contra o apartheid. Muitos teriam desistido, se resignado. Aquilo que você planta em silêncio, orações, estudo, disciplina, perdão, um dia floresce diante dos outros. As pessoas verão o brilho, mas não imaginam as lágrimas que regaram suas raízes. Um exemplo poderoso é o de Davi. Ele era apenas um pastor de ovelhas, invisível aos olhos da sociedade. Mas foi ali, sozinho no campo, tocando harpa e enfrentando ursos, que Deus o preparou para o trono. Seu valor não está nas mãos do mundo, Nick Vujicic. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que desistiram dos seus sonhos porque alguém disse que elas não eram boas o suficiente? Talvez você mesmo já tenha acreditado nessa mentira. O mundo está cheio de vozes tentando nos convencer de que somos limitados. Mas a única voz que realmente importa é a que vem de dentro. Aquela que te lembra que você foi criado com propósito. Lembre-se de Thomas Edison, que falhou mais de 1000 vezes até inventar a lâmpada. Quando perguntaram se ele não se sentia um fracassado, respondeu:
Não falhei 1000 vezes. Descobri 1000 maneiras que não funcionam. Persistência não é teimosia, é fé em ação. Sua caminhada pode ser solitária, mas se for movida por um propósito verdadeiro, cada passo terá valor. Acredite, você nasceu para ir além. Muito obrigado por assistir até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração ou abriu seus olhos para algo novo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Você pode ser o canal de transformação na vida de outra pessoa. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui você sempre encontrará reflexões profundas, mensagens inspiradoras e verdades que despertam a consciência. E não saia ainda. O próximo vídeo já está aparecendo na tela. Clique e continue sua jornada de descobertas e transformação. Que Deus abençoe sua vida.